nós já aprendemos que não é nem questão de Deus ainda fazer alguma coisa, mas nós somos julgados se não cremos no que Deus já fez. Tudo está no passado. O que está no futuro é rápido, novos céus, nova terra, milênio, que está no futuro. Mas se você não crê no que foi feito já no passado, você nunca viverá o presente e nunca estará no futuro. E Deus destrói os que não creem. É o mesmo Deus que salva. É o mesmo Deus que tirou o povo do Egito com mão forte, destruiu eles no deserto. E destruiu não porque Deus quis destruir, porque eles quiseram ser destruídos. Foi questão deles. Deus queria levá-los até a terra prometida. Mas eles ignoraram aquilo. Podemos ler várias coisas aqui da mensagem, e mesmo na Bíblia, irmão Branham falando sobre isto, e a Bíblia também. Irmão Branham, aqui na mensagem Almas que estão em prisão agora, estava falando sobre Judas, diz os mesmos espíritos vivendo na mesma classe de gente. Pessoas condenadas que jamais podem ser salvas, porque elas foram condenadas antes. Agora, não é que elas foram condenadas e Deus não deu oportunidade, não, Deus deu oportunidade. Elas rejeitaram e foram condenadas. Ninguém é condenado sem ser admoestado primeiro. Certo? Ninguém é condenado sem ter um advogado, sem ter um julgamento. Então aqui Deus é desta forma. Ele pode condenar, mas Ele dá primeiro a oportunidade de salvação, de libertação. A pessoa rejeita, então foi isto que Ele fez, e aquele mesmo Espírito que rejeitou nos dias de Noé, nos dias de Moisés, e assim, aquele mesmo Espírito, só mudou de pessoas, que aquele Espírito é Satanás. Aquele Espírito que aceitou a palavra, que viveu a palavra, nos dias de Noé, nos dias de Moisés, e até os nossos dias, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus em outras pessoas. E lá também nós vemos que o erro de Israel era o espírito de incredulidade de Satanás naquele povo. E Deus teve que destruí-los. Seria bom, acho que a gente comentar sobre isto já lendo, né? Que fica mais claro para vocês. Números capítulo 14, verso... Deixe-me ver aqui, para poder te ajudar. 29. Capítulo 14, verso 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presas serão, metereis nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Os pais desprezando e Deus colocando os filhos lá na terra. Se você vai vendo em todo o tempo, os pais da mensagem, os primeiros da mensagem, que eram pais da mensagem,
desprezando a terceira etapa e Deus colocando os filhos da mensagem, exatamente nesse tempo. Então, a Bíblia continua aqui: porém, quanto a vós e vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra. Até nisso Deus conta aqueles dias que eles espiaram aquela terra. Então ele diz: porventura, quanto a vós e os vossos filhos cairão neste deserto, e os vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano. Isso era o julgamento. 40 dias espiando a terra e falharam. E aí Deus tinha que destruí-los. Para Deus destruir, deu para eles 1 dia cada ano. 1 ano cada dia. Foi 40 dias, 40 anos que eles tiveram que rodopiar naquele deserto, que era caminho de 3 dias. Eles levaram 40 anos, porque tinham que morrer todos aqueles pais que rejeitaram, que murmuraram, que desobedeceram o que Deus tinha falado. Isso aí tem acontecido no espiritual, também aqui dos Estados Unidos para cá. Quando Deus abriu os selos em 63 e levou mais 40 anos. Deus deu oportunidade para que as pessoas crescem, elas não creram, então Deus deu 40 anos para eles morrerem nesse deserto. E durante esse tempo de 63 a 2000, 2003, você não ouve falar mais sobre trovões, novo nome, não ouve falar nem que o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, não se ouviu falar. Aqueles homens que rejeitaram a revelação dos selos no tempo do irmão Branham tiveram que morrer. Seus filhos, isto é, aqueles que ouviram a mensagem através deles, seus filhos foram os que entraram. Está acontecendo a mesma coisa hoje, dentro desses 40 anos. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Nesse deserto se consumirão, e aí falecerão. Tinha que morrer todos naquele deserto. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram da praga perante o Senhor. A pessoa não fica sem o juízo. Deus dá uma oportunidade, dá uma mensagem, dá um livramento, como ele tirou Israel do Egito, eles rejeitaram, aí Deus tem que dar aquele tempo para eles viverem, para serem destruídos no deserto. Quando eles podiam caminhar como verdadeiros eleitos, 40 anos, não se fala que tinha uma fábrica de chinelo, uma fábrica de sapato, porque o chinelo deles não desgastava. Só pode ser Deus, entende? Nós aqui temos que comprar um quase de 3 em 3 meses. Só os homens que não gastam muito, mas as mulheres, você sabe o quanto gasta, né? Mas Israel ficou 40 anos. Não precisou se preocupar com calçado, porque não desgastaram suas sandálias. 40 anos. Enquanto que dentro daqueles 40 anos, seus pais morreram. Eram os crentes mais velhos.
Porque os crentes mais velhos são aqueles que impõem, aqueles que quer falar e não pode, quer dominar e não pode, quer ter uma palavra como a política. Eu quero uma parte da política, uma parte, uma seção deles, então você tem que dar uma parte. E tem crente que quer uma parte. E os crentes mais velhos sempre quiseram uma parte, eles não quiseram ouvir a Moisés. Então, Deus teve que destruir. Deus não é mau, irmãos. Tem que entender, quando a gente fala Deus os destruiu por não crer na mensagem, é porque eles creram numa parte e não creram na outra. E na parte que eles creram, eles foram abençoados. Na parte que eles creram, a rocha deu água. Na parte que eles creram, choveu maná do céu, sem eles pedir, porque eles não sabiam o que era maná. Quando eles murmuraram, queriam carne, Deus fez chover carne, que era codornizes, para eles comer até sair pelos narizes. Uma congestão. É o tipo de homens, e depois você vai ver como Deus trata com esse tipo de homens. Que murmura, que reclama, que quer uma parte, e ninguém dá uma parte para eles. Eles ficam aborrecidos, eles envenenam a congregação, como Coré, Datã e Abirão. Eles não tiveram a parte, Moisés não deu uma parte para eles. Uma parte é uma palavra, deixa eu colocar minha opinião aí no meio. Não, a mensagem era de um só homem. Não tente colocar sua opinião. A hora que Deus levou Moisés, a mensagem continuou de um só homem, Josué. E assim Deus vem tratando todo o tempo. A mensagem é de um só homem, João Batista. Quando João Batista estava findando o seu ministério, a mensagem é de um só homem, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo findando o seu ministério na terra, a mensagem de um só homem, Pedro. E assim vai, Pedro pregou para os judeus e a mensagem veio para um só homem, Paulo, para pregar aos gentios. E aí a mensagem veio para um só homem, nas eras, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. A mensagem de um só homem, Bran. Deus trabalha dessa forma. E quando nós queremos uma parte, infiltrar nosso pensamento naquilo, nós estamos prejudicando a Deus e Deus nos destrói, porque não ouvimos sua palavra, que tem que ser respeitada como a dele. Ele é um só Deus, não tem outro para falar, e com cada homem que ele tem falado, aquele homem tem o seu povo. Vocês notam, o Noé só teve sua família. Você não vê mais ninguém que Noé pregou e converteu e colocou dentro da arca. Só sua família e noras. Sorte destes. Mas dentro da arca ainda passou a semente da serpente. Diz o profeta, através das mulheres passou a semente da serpente. E ela veio, está na terra até hoje. Ela não parou. Ela continua. Essa semente da serpente que persegue, que matou Abel, que trouxe confusão no tempo de Moisés, como Balaão mesmo sendo um profeta, mas trazendo um casamento do povo de Israel com moabitas, que eram primos. Deus matou os homens, 23 mil homens naquele tempo. Então, Deus sempre tem a sua mensagem. E aqueles que não crê, Ele destrói. Aqueles que não crê. E os filhos deles, que eles geram, os filhos deles creram. Lá no passado foi assim. Eu sou filho de quem não creu. Você deve saber. Você deve ter sido filho de quem não creu. Eu sou um filho de quem não creu. Estou aqui. Dou graças a Deus porque eu criei. Agora, se o meu pai, que não é o Olívio Rodrigues Costa, o Olívio Rodrigues Costa é o pai natural. Mas se o meu pai,
que qualquer um outro pregador não creu, eu criei, mas ele me gerou. Eu entro com essa mensagem. Eu estou falando porque, só para dar uma demonstração para você, porque a vida é assim. Creu, entra, não creu, morre. Não é que morre fisicamente, não. Morre porque perdeu aquela palavra, e quando você perde aquela palavra, você é um morto, porque Israel reclamou para Jesus. Nossos pais comeram maná no deserto. Jesus disse, mas todos eles estão mortos. Eles comeram maná. Eles fizeram um bom trabalho. Eles saíram do Egito. Eles regozijaram com Miriam do outro lado do Mar Vermelho. Cantaram só o Senhor é Deus. Mas não prosseguiram. E por não prosseguir, foram destruídos. 1 Coríntios, eu quero mais ler alguma coisa da Bíblia e da mensagem para você. 10, 9, 1 Coríntios, mas sabe o que eu tenho que ler mais aqui para vocês. Vou começar no 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles tinham que ser tudo igual, comeram tudo igual, beberam tudo igual. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Que não cobicemos, reclamemos, como eles reclamaram. Dá-nos carne. Nós tínhamos tanta coisa para comer lá no Egito. E aqui, só esse maná vil, chamar comida de anjos, que era o maná, e eles diziam, só esse maná vil que nós estamos comendo, Deus só tinha que destruir, irmãos. Chamar o alimento de Deus de maná vil, desprezível, que não presta. Deus só tinha que os destruir. Mas eram boas pessoas, saíram, beberam da rocha, passaram pelo Mar Vermelho. Espera um pouquinho. Deus já não poderia afogá-los no Mar Vermelho? Não, eles tinham que gerar filhos para entrar. Eles não iam entrar. Foram batizados certos. Vamos lembrar desse tempo. Batizados certos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não puderam entrar. Todo esse povo que recebeu a mensagem do irmão Brana foi batizado certo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seguiu a coluna de fogo. Comeu da mensagem, o maná do dia. Mas estava sempre querendo uma palavra, uma parte. Queria intrometer. E Deus cortou todos eles. Todos eles morreram no deserto. Essas coisas nos foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. E caíram num dia 23 mil. Nos dias de Balaão. Casaram com mulheres que não eram israelitas. Deus os destruiu. Se o povo soubesse o que é um casamento dentro de uma fé correta, de uma fé perfeita, para poder gerar filhos que são salvos. Paulo diz, de outra sorte, os filhos seriam perdidos.
Mas você, num verdadeiro casamento para poder gerar filhos, para vocês não ficar para trás, nem seus filhos ficarem para trás, para nenhum ficar murmurando. E eles prostituíram, vocês só uniram e Deus destruiu eles. Todos os homens, 23 mil. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Tentaram, Deus mandou serpentes abrasadoras que mordiam eles e eles foram morrendo. E aí, para poder libertá-los, Deus teve que falar para Moisés: faça uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste, para que todos que fossem mordidos pela serpente natural olhassem para aquela serpente de bronze, que aquela serpente de bronze era o sinal da cura divina. E muitas vezes a medicina tem isso daí. Aquela serpente na haste. Era picado aqui, olhava para aquela serpente. Então você é picado aqui e olha para o corpo de Cristo, aquele que morreu para te salvar, e você se livra da picada de Satanás, da picada da serpente. Bem, vamos mais um pouquinho. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Nunca está satisfeito com nada. Deus dava, eles não estavam satisfeitos. Só estava lembrando lá do Egito. Lá no Egito nós tínhamos pepinos, melões, alhos, e eles queriam isso. E no deserto, a alimentação era diferente no deserto. E Deus proveu o alimento para eles 40 anos. O alimento que Deus proveu foi o maná. Mas eles estavam insatisfeitos com o maná, pediram carne. Aí Deus mandou codornize para eles comer até sair pelos narizes. Eu gosto da forma de Deus tratar. Você não obedece, aí vai o juízo. Eu te dou oportunidade, te dou maná de anjo, comida do céu, revelação dos trovões, revelação do novo nome. Você quer interpretação pessoal de algum homem que não foi o profeta de Deus? Então, você é destruída, é destruído. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós estamos aqui vivendo nos últimos séculos, fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Amém. É muita coisa boa para os filhos, para ser advertido, para ser agradecido pelo alimento que Deus dá. A gente já vem lá de trás, é criado com ovo, né? Com chuchu, com abóbora. E quando a gente trazia da roça ainda, para poder fazer. Hoje, se quiser comer, tem que comprar. Mas a gente trazia da roça para comer. E quantas pessoas não querem saber desse tipo de alimentação? Elas têm alimento novo que o mundo lhes deu, hambúrguer, para criar barrigudos. Não é o alimento normal, natural. Não vamos falar muito disso. Mas espera aqui. Irmão Brana diz no 273, da almas que estão em prisão agora. Lembre-se, ele era muito religioso. Quem? Judas. Porém, ele não pôde ir o caminho todo com a mensagem. Sempre assim. Na verdade, a gente vê os 70 também não pôde ir o caminho todo com a mensagem. Mas Judas esteve no ministério e traiu o próprio Senhor, que mandou ele pregar, que deu-lhe poder. Traiu aquele Senhor, entregou a Jesus para os sacerdotes.
rejeitando o domínio de Jesus e aceitando o domínio sacerdotal, rejeitando o domínio profético e aceitando o domínio sacerdotal. É o que o mundo está fazendo hoje, o que o povo da mensagem está fazendo hoje. Quando você rejeita a terceira puxada, que é o domínio profético, você tem que ter um domínio pastoral, sacerdotal. Alguém que vem e prega para você, te dá uma mensagem de morte. Mas Deus já tem te dado uma terceira puxada, que o irmão Brana disse que seria exatamente manifestado tudo isso. Ele não podia fazer aquilo, ele não podia falar, mas aí está diante de nós a terceira puxada, tão clara. Para mim, não precisa melhor luz do que temos com respeito a essa terceira puxada. Graças a Deus por esta terceira puxada. Mas olha como está a condição das pessoas, em busca de um sistema sacerdotal ao invés do profético. A noiva tem o assim, diz o Senhor, é o profético. É a terceira puxada, que começou no tempo do irmão Brana, e ele foi embora, e passou esses 40 anos para morrer os pais, mas que geraram filhos, e agora estamos nós aqui, dentro da terra, dentro de Canaã, já expulsando os inimigos. O erro de Israel foi fazer as pazes com inimigos que estavam dentro daquela terra, porque depois eles foram contaminados. Mas você hoje fica dentro dessa terra chamada terceira puxada, revelação dos trovões, revelação do novo nome, revelação dos 7 selos. Fica dentro dessa terra, coma, produza, plante para que aquilo venha produzir para seus filhos, para nossos netos. Ele pôde tomar uma parte dela, ele que é em Judas, pôde tomar uma parte da mensagem de Jesus. Quem tomou mais uma parte? Coré, Datã e Abirão pôde tomar uma parte da mensagem de Moisés, mas não pôde tomar toda, por isso foi destruído. A gente sempre tem que passar por esses homens: Coré, Datã, Abirão, Balaão, Judas, e aí vem seguindo. E cada tempo, aquele espírito falso, que rejeita, que quer uma parte e não recebe, está em outras pessoas, com outros nomes. Você não vai procurar o Judas hoje, você não acha ele. Aquele espírito está em outras pessoas, outros homens. Você vai procurar Jezabel, você não acha ela hoje. Mas aquele espírito de Jezabel, de expor seu corpo à atração para os homens, estão em outras mulheres. Amém, amém. Eles podem tomar as curas, coisas como essas, porém quando se trata de Deus, falar para esquilos virem à existência, que já era parte da palavra falada, então isso é demais profundo para eles. Aí eles não aceitam isso. Agora você quer ver mais um pouquinho? Hebreus capítulo 4. Eu li e fiz uma pregação esses dias. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, que era no seu sábado, para que alguns de vós fiquem para trás, e ali o repouso era em Canaã, e eles deixaram de entrar, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Nós nunca ouvimos boas novas como a que nós temos ouvido hoje, que é boas novas para nós. Mas não é boas novas para o inimigo. Era boas novas para Moisés e para quem cria nele, não para Coré, Datã e Abirão.
e seus grupos. Mas aqui está, boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Então, se não tem fé na pregação, a pessoa está perdida. Ela ouve a palavra, mas ela duvida da palavra. Então não há fé para misturar com aquela pregação e dizer, eu creio. E fé não é você ver. Fé não é você entender. Fé é você crer. Sem ver. Sem sentir. Mas fé é o firme fundamento. Escuta agora. Creio que eu já estou encerrando. Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 6, é o suficiente. Porque eles foram destruídos porque não creram. Mas eles tiveram oportunidade de crer, tiveram oportunidade de alimentar com aquela mensagem, saber que aquilo é uma bênção. Uma água amarga se tornar doce. E era Deus fazendo aquilo para eles. Era Deus mandando maná do céu todo dia. Mas escuta, pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, os rudimentos, que são os primeiros ensinamentos, deixando os rudimentos. Tem pessoas que ainda estava sendo preciso você ensinar os rudimentos, batismo, ceia, lavar pés, não cortar o cabelo, irmão, o homem não deixar o cabelo comprido. Está precisando ensinar rudimentos. Paulo estava falando agora para gente que comia mantimento sólido. Diz, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Aí vem a mensagem. Porque é impossível que os que uma vez forem iluminados, e provar o dom celestial, e fizeram participantes do Espírito Santo, e provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, ele diz que é impossível que sejam renovados outra vez para arrependimento. É impossível. Pois quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Agora Paulo estava dizendo que de novo eles crucificam o Filho de Deus lá no tempo de Paulo. Agora Branham vem aqui em 1963, na abertura dos selos, e diz, eles crucificaram a Cristo outra vez na abertura dos 7 selos. E agora nós viemos aqui e falamos a mesma coisa. Eles estão crucificando a Cristo outra vez na revelação da terceira puxada. Estão crucificando a Cristo, rejeitando a palavra, sendo destruídos por não seguir a mensagem. A mensagem não é só primeira e segunda etapa, é a terceira para completar. E se não tem a terceira, você é destruído. Eu sou destruído por não ter a terceira. Mas não pensa que para de pregar, não. Todo mundo continua pregando. Está destruído. Não tem aquela mensagem daquele dia, não tem aquela revelação como Branham teve no seu dia e como nós estamos tendo no nosso dia, que é o dia da noiva, o dia da esposa, que ela tem o assim diz o Senhor. Eles não querem esse alimento, então o que vai acontecer? Serão destruídos por não crerem na mensagem, não seguirem a mensagem. Porque eles creem numa parte, eles creem primeira e segunda etapa. Quando se fala terceira etapa, tudo é diferente. Terceira etapa é a abertura da palavra, é a revelação dos 7 selos, é a revelação dos trovões. Isso eles não aceitam. Isso é para um povo que já tem sido liberto, já deixou de andar no deserto, já passou
o Rio Jordão, que é fazer morrer a si mesmo, já venceu a cidade de Ai, já venceu a Jericó, a Ai, e já entrou em Canaã. Não só entrou, já plantou essa mensagem, que esta palavra é semente. Quando você crê, você planta no lar, você planta na igreja, você planta na vida, e isso produz. E aquilo produziu, e dentro de 1 ano, não caiu mais maná do céu. Nós já temos 20 anos. Então já faz uns 19 anos que parou de cair maná. Dá para crer. Fala, pastor, então o que você está pregando? Faz 19 anos que eu estou plantando e colhendo. Plantando e colhendo. Não está caindo maná do céu, já caiu. Todo o maná do céu caiu na revelação da terceira puxada, que o irmão Brando não podia falar para ninguém, mas estava dentro da mensagem. Agora chegamos dentro da mensagem, chegamos à terceira etapa e começamos a comer. E aquilo ali, vimos que é uma semente, plantamos. E agora estamos colhendo. Não cai mais maná do céu. Vai lá no livro de Josué para você ver. Eles plantaram aquele ano e o maná caiu dentro daquele ano. Quando eles foram colher o que eles tinham plantado, o maná parou de cair. Tudo isso é bênção de Deus. É você saber que Deus já derramou o maná, que você já está comendo maná há muitos anos, e que isso tem produzido trovões, novo nome. Isso é uma semente que está reproduzindo, aumentando sua fé a cada dia. Outros estão ouvindo e sendo destruídos. Eles morrem lá em Ai, era uma cidade. Ai, eles morrem, são amaldiçoados. Por quê? Porque eles carregam uma cunha na Babilônia, a cunha de ouro e uma capa babilônica. É o que fazem. Quer dizer, não estão mais seguindo o assim diz o Senhor do profeta. E você, não adianta querer ter uma parte para você combater a palavra do dia, para você como um profeta combater a Deus. Não, você só ouve a Deus. Como um profeta só ouve a Deus e vai e cumpre. E nós só ouvimos a revelação da terceira puxada e cumprimos. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor, por misericórdia, dá a cada um de nós. Estamos gratos, Senhor, por ter passado o ano da maldição, das mortes, que vieram mortes espirituais dos grandes homens, desde 63 até o ano 2000. E aí o Senhor vem e coloca nós dentro desta terra prometida, que foi promessa que o 7º anjo estaria revelando 7 selos, 7 trovões, novo nome. Então nós entramos nessa terra e estamos agora plantando desta mesma semente e comendo o resultado daquilo que plantamos. Obrigado, Senhor, que o seu povo alcance cada dia mais fé e seja mais maduro em servir ao Senhor. E não olhar para trás buscando coisas do mundo, mas olhar agora para a revelação e se enchendo desta palavra da hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.